Olá e boas-vindas a mais um dos nossos mergulhos profundos. Hoje a gente tem uma imersão bastante complexa pela frente. Uhum, com certeza. E um tema muito atual, né? Exatamente. A ideia de hoje é explorar as estratégias de comunicação em debates que são altamente polarizados. Sim. E para quem nos escuta entender o terreno de hoje, a gente vai usar um estudo de caso bem específico. O material baseia-se no movimento ateísta, com foco enorme no cenário brasileiro. Isso. A missão dessa exploração é basicamente dissecar a tensão que existe em qualquer movimento que tenta, de alguma forma, desafiar uma hegemonia cultural. É o clássico dilema, né? Adotar uma postura super diplomática, tentando não ofender ninguém, ou ir para uma postura mais confrontadora. Perfeito. E para guiar essa nossa análise, temos um conjunto de fontes bem interessantes. O destaque vai para os comentários em áudio feitos pelo pesquisador Dr. Jorge Guerra Pires. Uhum. Ele analisou uma live recente do MAAB, que é o Movimento Ateísta e Agnóstico Brasileiro. E aí, a partir dessa live, o material expande para artigos do próprio Pires e até debates internacionais. Como aquele debate super famoso entre o Sam Harris e o Brian Greene. Exato. Mas é bom deixar claro logo de cara para os nossos ouvintes. O objetivo aqui, o microscópio da nossa análise, não é julgar o mérito de quem acredita ou não acredita em religião. De jeito nenhum. O foco é estritamente na engenharia social da mensagem. Nas palavras do material, é entender como a sociedade reage a quem ousa desafiar o status quo. E a grande provocação, o gancho principal que o Dr. Pires traz logo no início do áudio dele, é uma pergunta que faz a gente parar para pensar. Qual seria? Será que a educação e a diplomacia são, de fato, o melhor caminho sempre? Ou será que tentar ser educada demais acaba, no fim das contas, silenciando a própria mensagem? Nossa, essa é a ferida central, né? E o áudio do Pires sobre a live do MAB ataca justamente essa ilusão de que ser polido é um escudo perfeito. Sim, ele questiona muito aquela premissa de que, se o ativista falar com bastante jeitinho, ele vai ser ouvido e não vai sofrer retaliação. É um mito, segundo as fontes. E para provar que a diplomacia falha nesse aspecto, o material traz 3 exemplos bem emblemáticos de figuras que tentam ser super amenas e ainda assim sofrem muito. O primeiro caso citado é o do Alex O'Connor, certo? Isso mesmo. O Alex O'Connor é um britânico conhecidíssimo internacionalmente justamente por ser, extremamente educado. Ele é o cara que senta na mesa com teólogos, filósofos cristãos, sempre com um tom de voz calmo. Exato. Sem ataques pessoais, buscando aquele diálogo acadêmico puro, mas as fontes relatam que essa postura polida não blinda ele de absolutamente nada. Ele continua sendo alvo. Continua sendo alvo de ataques pesados e campanhas de difamação pura e simplesmente pela posição que ele defende. Caramba! E aí o segundo exemplo foge até dessa arena do YouTube, da internet, e vai direto para a academia tradicional. O caso da Francesca Stavrakopoulos. Isso. Ela é uma estudiosa bíblica e historiadora. E o detalhe é que ela mesma já criticou publicamente certos ativistas mais agressivos, achando a abordagem deles meio simplista. É aí que o caso dela ilustra perfeitamente a tese do Pires. Porque mesmo mantendo esse perfil estritamente acadêmico, focado na história antiga, as fontes afirmam que ela relata receber ameaças muito severas. Ameaças de fundamentalistas, né? Exato. O material chega a mencionar ameaças de cunho sexual por e-mail. Ou seja, a tentativa dela de manter o debate apenas no campo técnico, totalmente respeitoso, não evitou a retaliação violenta. É assustador. E para trazer isso para o nosso quintal, as fontes citam um terceiro exemplo, um cenário brasileiro, o Leandro Carnal, que é uma figura super conhecida. Sim, e alguém que tem uma postura de muito respeito. Ele, inclusive, estudou em seminário, conhece a fundo a tradição. Mas as fontes destacam que, no momento em que ele assumiu publicamente a posição de ateu, os ataques vieram com muita força. A diplomacia prévia não evitou a rejeição. E é para tentar resolver esse nó que o comentário do Dr. Pires introduz um conceito fundamental que ele chama de honestidade intelectual. Esse conceito é muito interessante e vale a pena a gente explicar direitinho para quem acompanha a nossa análise. É porque pode parecer que ele está defendendo sair xingando todo mundo, e não é isso. Longe disso.
Pires define a honestidade intelectual não com a vontade de ofender por puro prazer, mas sim como obrigação de comunicar uma conclusão de forma clara. Mesmo que doa. Exato. Se a análise rigorosa levou a uma verdade que ofende um dogma cultural, o intelectual não deve mascarar essa verdade só para manter o clima agradável. Não pode adoçar a pílula se isso mudar o fato. E para ilustrar o perigo dessa ambiguidade, de tentar agradar a todos, o material traz uma anedota histórica maravilhosa sobre Albert Einstein. É fantástica essa parte. O caso do Einstein mostra como ser diplomático demais pode fazer o pensador perder o controle da própria narrativa. As fontes relatam que o Einstein, quando falava de existência e universo, usava termos superpoéticos. Ele falava de uma religião cósmica. Sim, ele tentava não ofender as sensibilidades da época, né? Evitava rótulos duros. E o resultado disso? O resultado, segundo análise documental, foi a instrumentalização da imagem dele. Todo mundo puxava o Einstein para o seu lado. Verdade. Ateus começaram a chamar ele de criptoteísta, tipo alguém que no fundo é religioso, mas disfarça consciência. E do outro lado, grupos religiosos pegavam frases soltas dele fora de contexto para dizer que um dos maiores gênios da ciência endossava as crenças deles. Só que o pulo do gato vem muito tempo depois com as cartas privadas dele, né? Exatamente. Nas correspondências íntimas, o material aponta que o Einstein chamava a religião de algo infantil. Ele fazia críticas severas às instituições. Mas publicamente a tentativa de ser polido acabou apagando essa visão contundente que ele tinha. É o custo da diplomacia. E o áudio do Pires leva essa discussão direto para a estrutura cultural brasileira, que é o grande ponto dessa nossa imersão. Ele faz um questionamento bem sociológico, se a gente pensar bem. Uhum. Ele pergunta por que não existe no Brasil figuras críticas com a mesma agressividade retórica de, digamos, um Christopher Hitchens ou um Richard Dawkins lá fora. A resposta que o material apresenta é que o Brasil tem um ambiente cultural estruturalmente tóxico para a crítica religiosa. Não existe espaço para o erro ou para a provocação. As fontes citam o caso do Dawkins. Ele já comparou cristãos a crianças precisando de chupetas, usando um conceito freudiano de conforto. O ponto não é se o Dawkins está certo ou se foi elegante. O ponto é que o ecossistema europeu absorve esse tipo de simplificação provocativa. O autor não é banido do debate público. Diferente daqui. Aqui, a exigência é de precisão cirúrgica o tempo todo. E para provar como essa barreira é histórica, os artigos de apoio trazem um paralelo fascinante com o Paulo Freire. Nossa, essa análise sobre o livro Pedagogia do Oprimido é reveladora. Para quem busca entender o peso do contexto, é a prova perfeita. Sim. Freire dissecou toda a estrutura de dominação no Brasil. Mas o texto observa um detalhe que muita gente deixa passar. Ele nunca usou as palavras igreja ou cristianismo. Nunca. E por quê? Sobrevivência. Ele escrevia durante a ditadura militar. Criticar abertamente a civilização cristã naquela época seria um suicídio político. Literalmente. Então, como ele fez para passar a mensagem sem acionar a censura? O material explica que ele criou subtextos muito sofisticados. Exato. Quando ele queria criticar aquela caridade que só alivia a dor no momento, mas não resolve a pobreza, uma crítica bem direcionada às instituições tradicionais, ele não falava de caridade religiosa. Ele usava o termo falsa generosidade. Isso, e para criticar o modelo de catequese, onde o professor é a autoridade máxima e o aluno só recebe dogmas passivamente, ele criou o termo educação bancária. Tem também o fatalismo, né? Sim, para descrever como ensinavam as pessoas marginalizadas a aceitarem a miséria como se fosse a vontade de Deus. Ele mapeou o sistema inteiro de poder, mas sem dizer o nome de quem detinha o poder. É brilhante e triste ao mesmo tempo, né? E o material faz uma ponte direta dessa estratégia de sobrevivência lá do passado com o cenário atual. Usando um caso super recente, a participação do filósofo Sérgio Cortella no Jornal da Cultura. Isso, as fontes descrevem que o Cortella estava sendo questionado sobre os obstáculos para a educação sexual nas escolas. Ele fez uma análise excelente. Mas, tal como Freire, ele não mencionou o cristianismo como a força motriz dessa oposição conservadora. e a leitura do Pires sugere que o próprio ambiente inibe essa crítica.
O material aponta que o Jornal da Cultura é ligado à Fundação Padre Anchieta. É o ecossistema midiático agindo de forma velada. Os pensadores calibram as palavras para não bater de frente com a estrutura que está dando o microfone para eles. E é aí que entra o alerta máximo do Dr. Pires para o MAB, para o Movimento Ateísta Brasileiro. Um alerta bem incisivo. Muito. Ele diz que se o movimento escolher apenas a via polida, buscando só a aceitação da mídia para sobreviver institucionalmente, eles correm um risco gigante. O risco de se tornarem o que ele chama de intelectuais adestrados. Essa expressão é forte. Intelectuais adestrados. Significa ganhar espaço na TV, ser convidado para debates, mas ao custo de diluir tanto a mensagem que ela perde a força de mudança. É a repetição do ciclo de autocensura. Mas esse dilema não é só nosso. E as fontes ampliam a visão, trazendo um debate internacional de muito peso. O embate entre o autor Sam Harris e o físico Brian Greene. Exato. Eles debateram qual seria a melhor forma de a sociedade lidar com o dogmatismo extremo. E o material resume as posições deles com uma analogia muito boa. A abordagem da cenoura e a abordagem do chicote. A cenoura sendo o Brian Greene, né? Isso. O Greene defende uma abordagem diplomática e encantadora. Ele diz que confrontar gera barreira psicológica. Uhum. Então, a ideia dele é ir para o mundo armado com a paixão pela ciência. Mostrar as estrelas, a cosmologia, o universo, de um jeito tão maravilhoso que as pessoas naturalmente abandonem as crenças antigas. É uma visão quase romântica, baseada no deslumbramento humano. A nova informação não ataca a velha, ela só substitui porque é mais fascinante. Mas aí entra o chicote. Aí entra o Sam Harris. O material detalha que o Harris acha essa estratégia da cenoura totalmente inútil para os problemas urgentes do mundo. Problemas tipo mudanças climáticas ou ameaça de guerra nuclear. Exato. Imagine quem está ouvindo a seguinte situação. Como você convence uma pessoa a se preocupar com o fim do planeta por causa da poluição, se os dogmas fundamentais dessa pessoa dizem que o fim do mundo é um pré-requisito profético? O material menciona que existem interpretações onde a destruição da Terra é o palco necessário para o retorno de Jesus ou de figuras divinas. Nesses casos de leitura literal, apresentar a beleza de uma galáxia não vai fazer a pessoa reciclar lixo ou votar em políticas de preservação. A cenoura falha miseravelmente aí. E é por isso que o Harris defende o chicote. O questionamento direto, a confrontação crua dessas premissas, sem aquele verniz de polidez. O que nos leva a um complemento muito interessante citado nas fontes, que vem do historiador Richard Carrier. A teoria do Carrier muda toda a perspectiva sobre o que é vencer um debate. Exatamente, porque muita gente acha que o ativista que bate de frente está tentando converter a pessoa com quem ele está discutindo ali no palco. O que nunca acontece, né? Raramente. O Carrier argumenta que a energia do confronto agressivo não é para o oponente. O alvo é o público que está assistindo em silêncio. Sim. A estratégia é expor as falhas lógicas para a audiência. O ativista planta umas sementes de dúvida que vão corroer as certezas daquele público lá na frente, meses ou anos depois. É um ativismo de longo prazo, disfarçado de embate imediato. Fascinante. E considerando essas duas posturas, a diplomacia do Greene e o confronto do Harris, como é que o indivíduo comum equilibra isso? O material traz as diretrizes práticas do Pires para quem precisa comunicar posições difíceis sem se perder no caminho. Ele lista alguns conselhos, certo? Qual seria o primeiro? O primeiro e mais essencial é o combate implacável à desinformação. A prioridade não é se a fala vai ofender ou não. A prioridade é se a informação está correta. Honestidade intelectual na veia. Sim, e isso inclui não espalhar mentiras nem mesmo contra os seus adversários. O Pires dá um exemplo próprio muito bom sobre isso. Conta esse exemplo, que é bem curioso. As fontes relatam que circulavam em fóruns ateístas a ideia de que a Igreja Católica medieval criou maquinários de tortura supercomplexos focados em furar olhos ou quebrar mãos de hereges. Uma história bem assustadora. Sim, mas o Pires foi investigar com rigor histórico e descobriu que isso é falso. Não existem evidências de época dessas máquinas, elas foram criações fantasiosas posteriores. E ele foi a público refutar isso? Refutou dentro do próprio grupo.
A lição dele é que a crítica precisa ser ancorada na realidade, sem usar caricaturas ou mentiras que parecem convenientes para o debate. Excelente. Qual é a segunda diretriz? É ter um cuidado redobrado com minorias. Isso é fundamental no cenário brasileiro. Muito. Pires enfatiza que a responsabilidade com a informação tem que ser ainda maior quando se lida com religiões historicamente marginalizadas. O material cita o budismo e principalmente as religiões de matriz africana. Sim, porque criticar uma estrutura hegemônica que dita as regras da sociedade é uma coisa. Usar a mesma lente para atacar grupos que já sofrem opressão e intolerância sistêmica é outra completamente diferente. Exato. O ativismo não pode virar pretexto para reforçar o preconceito. E a terceira diretriz? A terceira é valorizar as fontes e os intelectuais locais, reduzir essa dependência exclusiva de referências lá de fora e citar quem produz pensamento crítico aqui dentro do país. Faz todo sentido para não importar apenas problemas, mas soluções locais também. E para dar um peso histórico a todas essas escolhas entre ser ameno ou combativo, as fontes fazem uma última analogia fantástica: o estudo de caso do movimento sufragista feminino. É um exemplo clássico de como a absorção cultural funciona na prática. Sim. Durante a campanha pelo direito ao voto, as fontes contam que muitas alas do movimento feminino escolheram amenizar o discurso. Elas tentaram alinhar as demandas delas aos valores super tradicionais e aceitáveis da época. Tudo na esperança de que, sendo educadas e diplomáticas, os homens no poder iam aceitá-las mais rápido. Mas o custo dessa tática foi o apagamento das vozes mais puras e honestas do movimento. O material foca muito na figura da Ernestine Rose. Ela se recusava a diluir as ideias dela. Exatamente, ela era incisiva, combativa. E por causa disso, o próprio movimento que tentava ser polido acabou escanteando ela. A história só resgatou as ideias dela muitas décadas depois. E o material contrasta esse silenciamento da Ernestine Rose com figuras que abraçaram o confronto total e não se importaram com a polidez. Figuras como o filósofo Bertrand Russell e principalmente a ativista americana Madeleine Murray O'Hair. A trajetória dela é o extremo oposto do adestramento midiático, né? Totalmente. Enquanto muita gente tentava pedir espaço com licença e por favor, as fontes relatam que a O'Hair foi para os tribunais. Ela brigou diretamente contra o monopólio que os grandes televangelistas tinham na televisão dos Estados Unidos. Ela exigiu tempo igual na mídia para posições ateístas. E o choque que ela causou, a falta de filtros, gerou um nível absurdo de antipatia na época. Ela foi demonizada. Mas, segundo as fontes, foi essa atitude combativa que garantiu fissuras irreversíveis no monopólio midiático religioso. O que amarra essas histórias todas do Einstein, do Freire, da Ernestine, da O'Hair, é que grandes mudanças de paradigma histórico quase nunca acontecem pedindo desculpas. A clareza absoluta de propósito cobra um preço caro no presente. A diplomacia pode até garantir que a instituição sobreviva agora, ganhe uns aplausos, mas muitas vezes ela falha em pavimentar mudanças reais para o futuro. É impressionante. O que nos leva ao final dessa nossa exploração sobre o peso das nossas palavras e, principalmente, dos nossos silêncios. Foi um trajeto longo e cheio de nuances. Sim. Vimos como a educação diplomática pode se tornar apenas a ilusão de um escudo. Detalhamos as barreiras culturais que obrigaram gênios como Paulo Freire a esconderem suas verdadeiras palavras em subtextos. E exploramos a tensão entre tentar encantar o oponente com a ciência, como sugere o Green, ou usar o chicote do confronto urgente, como defende o Harris. Sempre, é claro, guiados pela regra de ouro do Dr. Pires, a honestidade intelectual e o rigor quase obsessivo com a veracidade dos fatos. Fica muito evidente que essas dinâmicas revelam a arquitetura de qualquer debate sobre poder, em qualquer área. O objetivo não é apenas sobreviver ao sistema, mas evitar se tornar apenas um eco polido dele. O que me traz a uma semente final, um pensamento provocativo para deixar com quem nos escutou até aqui para a reflexão continuar após o fim do áudio. Qual seria? Ficou claro que a cultura dominante molda fortemente o que a gente acha que é seguro dizer em voz alta na sociedade. O ambiente pune a franqueza. Mas a provocação é:
Se as forças de retaliação social são tão onipresentes, até que ponto esse mecanismo do medo já invadiu a mente humana? Nossa, A que ponto os nossos próprios pensamentos já estão sendo autocensurados, limados e polidos antes mesmo de tentarmos articulá-los na ponta da língua? Será que ideias incrivelmente transformadoras estão sendo descartadas em silêncio por puro instinto de sobrevivência psicológica? é uma questão que mexe com as estruturas. Fica a reflexão para cada um. Agradeço imensamente a escuta atenta de quem acompanhou essa imersão de hoje. Foi uma análise excelente. Nos vemos no nosso próximo mergulho. Até lá!